Vamos lá, minha gente! A última parte do nosso rolê aqui, deixa eu conferir se eu estou gravando mesmo, que eu não tenho certeza se eu fiz direito. Fiz direito. A última parte do nosso rolê sobre o processo de formação do Brasil colonial, nós vamos discutir a questão da expansão do território brasileiro. Para isso, nós temos que lembrar o seguinte em primeiro lugar. Cheguei. Expansão territorial, dá uma olhada aqui no nosso PowerPoint. A fita é a seguinte, temos que lembrar que durante os primeiros 150 anos da colonização brasileira portuguesa no Brasil, a presença portuguesa se resumia às zonas litorâneas que iam até o máximo de 150 quilômetros distantes do litoral. Seja porque depois disso tinha o semiárido, seja porque depois disso tem floresta amazônica, seja porque depois disso tem serras e montanhas que não impedem, óbvio, mas dificultam a interiorização. E como Portugal nem tinha gente suficiente para colonizar a porra toda do território brasileiro, o resultado disso é que o interior desse território brasileiro era um enorme vazio. Porra, estou procurando um mapa aqui e não acho o mapa. Bom, vou usar esse aqui. Era um enorme vazio de colonização. Então, ó, esse mapa já é do século XVIII. Mas no século XVI e XVII, o que a gente tinha eram as partes em rosa e roxo, um pouquinho da parte em verde próximo do Rio Amazonas, e o resto, irmão, era terra indígena. Os espanhóis estavam concentrados nessa área aqui da Cordilheira dos Andes, que era onde antes tinha o Império o Império Inca. E é isso, cara. Tinha espanhol também bastante aqui nessa região. E era isso. Então tudo que não está em roxo, rosa e amarelo desenhado maravilhosamente, de forma brilhante e irretocável pelo professor de história, era vazio de presença colonizador. Então os portugueses estavam no litoral. Sabendo disso, nós vamos chegar a duas conclusões. Conclusão 1. Portugal, na sua expansão territorial, que é o nosso tema de agora, essa expansão vai acontecer em dois sentidos. Primeiro sentido é a interiorização da colonização. Ou seja, nós vamos estudar os fatores que fizeram com que a colonização portuguesa no Brasil deixasse de ocupar essa faixa litorânea e fosse ocupando cada vez mais terras no interior. Segundo, nós vamos ver também os fatores que fizeram com que Portugal ultrapassasse o limite... Olha essa moto. O cara está indo salvar o papai que está sendo enforcado neste preciso momento por ser um conspirador contra o rei absolutista Luís XVI da França. A segunda expansão, então, é Portugal colonizar o Brasil além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Porque vocês se lembram que tinha o Tratado de Tordesilhas que dividia o que era a terra da Espanha e o que era a terra de Portugal, né? No sentido que você está olhando, eu nem sei me localizar, mas enfim, a leste do Tratado de Tordesilhas eram terras portuguesas, que é o Brasil. A oeste eram as terras espanholas. E isso, essa linha de Tordesilhas, não passava da maneira como é o território brasileiro, o mapa do Brasil hoje. Era uma linha reta, que começava mais ou menos onde hoje é Belém do Pará, e vinha reto até mais ou menos onde hoje é Laguna, no Paraná. E era isso. Paraná ou Santa Catarina? Bom, Paraná. Acho que não era Laguna, a cidade. Mas enfim, era isso. Então era esse litoral, só um pedacinho do Paraná, e o resto era a zona litorânea e essa área do interior que é a costa do Brasil, né? Passa uma linha reta. Eu vou pegar um mapa e vou passar uma linha reta para você aqui. Porque eu sou um cara muito legal, né? Gente boa, estou preocupado com a educação dos meus alunos. Eu não ia fazer isso, porque eu já mostrei isso para vocês na outra aula, né? Mas passaria aqui assim, ó, o Tratado de Tordesilhas. Vamos ver se eu consigo. Ele não faria essas curvas, tá?
Ele não seria essa cobra tremida aqui. Isso, mais ou menos, seria o Tratado de Tordesilhas. Então, mas você não está nem vendo essa merda, tá? Agora tá. As terras a leste, terras portuguesas, as terras a oeste, terras espanholas. Então, quando eu falo em expansão do território, eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando de interiorizar a colonização, ou seja, ocupar o interior, sair da zona litorânea, e eu estou falando de ultrapassar o Tratado de Tordesilhas e roubar terras da Espanha. É disso que eu estou falando. Beleza, gente? Beleza, gente. Então vamos começar a conversar sobre isso. O primeiro processo de interiorização do território brasileiro e de expansão, interiorização da colonização no Brasil e expansão do território brasileiro foi feito nesse processo aqui chamado de bandeiras. O que eram as bandeiras? Bandeiras eram expedições rumo ao interior que eram feitas por grupos de pessoas, principalmente saindo aqui de São Paulo. Por que saindo aqui de São Paulo? Porque quem fazia as bandeiras era gente que estava procurando formas diferentes de juntar riqueza. Ou seja, nas regiões onde não tinha produção de açúcar, onde não tinha atividade agrícola lucrativa, onde não tinha uma colonização agrícola que gerasse um bom comércio com Portugal, eles vão montar essas expedições rumo ao interior para procurar pedra preciosa, para procurar ouro, para procurar especiarias florestais, que chamavam drogas do sertão, ou para procurar, principalmente, para procurar índio, para escravizar índio e depois vender o índio como escravo lá na zona colonial do litoral. Essa era a grande atividade das bandeiras. Então, não era uma coisa assim economicamente muito importante. Era meio que a região aqui de São Paulo, que era a mais pobre do Brasil, a mais isolada, porque não deu para desenvolver produção de açúcar, nem de nenhum tipo de especiaria lucrativa. Portanto, os portugueses nem se importavam muito com o litoral de São Paulo, porque era uma região pobre e ficou isolada. Para você ter uma ideia, lá para a Bahia chegava um navio português por semana para fazer comércio. Aqui no porto de São Vicente, na região de São Paulo, que na época chamava Capitania de São Vicente, chegava um navio português a cada 6 meses, porque não tinha nada de muito importante, lucrativo e interessante para Portugal, então os caras ficaram aqui. Resultado, faziam as bandeiras, que são essas expedições rumo ao interior para buscar riqueza. E a principal riqueza era caçar índios como mão de obra, índios para serem escravizados. A questão, moçada, é que isso nunca foi um negócio muito lucrativo. Essas bandeiras, que eram chamadas de bandeiras, porque eram expedições particulares que eram organizadas por alguém que fazia um acordo com outros caras livres, que também eram bandeirantes, também eram exploradores do interior, que faziam expedições rumo ao interior. Eles faziam um contrato de que, vamos supor que eu seja o líder da expedição. Então, eu sou o chefe da bandeira, porque eu vou levar a minha bandeira, ou seja, o meu símbolo, como o comandante da expedição. E eu vou contratar vocês, que são pessoas livres, para irem comigo. Vou pagar para vocês irem? Não, não vou pagar para vocês irem. Qual vai ser o contrato que nós vamos fazer? O que for encontrado de riquezas, porque nós vamos ficar muitos meses, às vezes durava até 2 anos, fazendo expedição para o meio do mato, o que a gente encontrar de riqueza a gente divide. Não igualmente, eu que sou o organizador da bandeira, eu fico, sei lá, com metade do que for conseguido. E vocês, que são os bandeirantes que estão seguindo a minha bandeira, vocês ficam, a gente divide entre vocês a outra metade, por exemplo. Mas por que o bandeirante-chefe fica com mais? Porque ele organizou a bandeira. Então, você acha que os bandeirantes carregavam sua própria carga? Não, eles levavam escravos índios para fazer isso. Então, fui eu que contratei índios livres para servirem de guia no meio do mato. Fui eu que ajudei vocês comprando munição para suas armas, para a gente fazer as expedições de ataque às aldeias indígenas. Fui eu que comprei os escravos índios. Então, eu que tive o gasto. Então, a maior parte do ganho é meu. E o resto a gente divide. Beleza? Beleza. Então, essas bandeiras faziam o quê? Elas iam caçar índio.
Só que veja bem, não era uma atividade muito lucrativa caçar índio. Primeiro porque o índio não era um escravo lá muito bom. Segundo, porque não tinha mais muita demanda por escravo índio. Por que não tinha muita demanda por escravo índio? Porque a maioria dos escravos eram negros. Nos lugares mais ricos, tipo o litoral do Nordeste, que tinha grande produção de açúcar, era escravo negro, não era escravo índio. Escravo índio era só onde era muito pobre, que era basicamente só em São Paulo. Então veja, não era um grande mercado para vender índio pra caramba e ficar rico comercializando índio. Era uma alternativa à pobreza e ao isolamento, era um plano B. Vamos aí. De vez em quando eles encontravam pedras preciosas, um pouquinho de ouro aqui e ali, e vamos indo. E vamos indo. Beleza. Só que aí, ó, o que acontece com essas expedições? Para conseguir ter um pouco de lucro, elas não atacavam qualquer aldeia indígena. Não costumavam atacar as aldeias de chamados índios bravios, que eram os índios que não tinham nenhum contato com os europeus e que faziam guerra quando se encontravam com os europeus, porque sabiam que os colonizadores vinham para acabar com a liberdade dos índios. Esses índios os paulistas não costumavam atacar, os bandeirantes não costumavam atacar. Que tipo de índio eles costumavam atacar? Índio de missão religiosa jesuíta. Aí é importante fazer um parênteses. O que são as missões religiosas jesuítas? É o seguinte, jesuíta é um tipo de padre da Igreja Católica. E o que os jesuítas vieram fazer aqui no Brasil? Aqui no Brasil, os jesuítas vieram catequizar índio. Então os jesuítas foram os caras que organizaram colégios e escolas e igrejas no meio do interior, junto das aldeias indígenas, para tentar catequizar os índios, para tentar tornar os índios culturalmente europeizados e catolicizados, ou seja, ensinar a língua e os costumes europeus, ensinar a cultura, a religião e o comportamento, a moral católica para esses índios. Beleza? Claro que isso garantia para os jesuítas que, enquanto eles estavam ali com o colégio e a igreja, catequizando os índios de uma determinada aldeia, para Portugal eram os jesuítas que mandavam nas terras daquela região. Para Portugal, os jesuítas que comandavam a exploração de riquezas daquela região também. Então, os jesuítas não estavam só atrás de catequização e espalhar o catolicismo e a civilização europeia na cabeça dos índios. Eles estavam também querendo riqueza. Mas, enfim, o que vai acontecer? Alguns lugares, os jesuítas vão ter uma presença muito grande. Nessa zona que está em verde aqui no mapa, na margem do rio Amazonas e dos seus afluentes, olha quanto rio se encontra para formar o rio Amazonas. O rio Amazonas é esse riozão principal aqui. E o resto é tudo afluente do rio Amazonas. Então, o que vai acontecer nessa região do rio Amazonas? Os jesuítas vão penetrando, porque tem muita aldeia indígena aqui, é fácil o contato com elas por causa do rio, né? O rio Amazonas não tem grandes quedas d'água, então é possível ele ser muito navegável. Então, o que vai rolar? Os jesuítas vão se fixando aqui às margens dos rios do Amazonas, dos seus afluentes, para fazer centenas e centenas de missões jesuíticas. O que são missões jesuíticas? Áreas de catequização, de presença jesuíta, para dominar os índios, controlar os índios, dominar os índios, controlar as riquezas dos índios, dominar os índios, controlar as terras dos índios e catequizar, europeizar e controlar também a mentalidade, o comportamento e a moral dos índios. Então esses pontinhos vermelhos que eu estou desenhando aqui ao léu representam missões jesuíticas, que são reduções religiosas, que são lugares onde os jesuítas estão catequizando e controlando os índios, suas terras e suas riquezas. E fazendo os índios trabalhar, obviamente, para extrair essas riquezas. Beleza? Então, toda essa região aqui, ó, tá além do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas passava mais ou menos aqui, e aí tudo que está aqui para dentro era terra teoricamente espanhola, mas os jesuítas estão penetrando, estão se fixando ali para catequizar os índios. Então, conforme os jesuítas vão catequizando e vão se fixando, isso vai atraindo também comerciantes portugueses e outros colonos que vão tentar fazer comércio com as missões religiosas jesuítas e procurar drogas do sertão. O que são drogas do sertão? Especiarias da floresta amazônica. Beleza? Esse é o lugar onde tinha muito jesuíta português. Também tinha muito jesuíta português nessas zonas de colonização portuguesa mesmo, principalmente aqui no interior de São Paulo.
essa região aqui também vai ter muito jesuíta português. Aqui também vai ter muito jesuíta português. Aqui vai ter jesuíta português também. Nessas regiões aqui, beleza. Aqui, ó, eu vou mudar a cor para não termos confusão no nosso cérebro. Aqui, ó, vou usar o verdinho. Aqui nessa região de hoje é o Rio Grande do Sul, principalmente aqui. Enfim, eu vou fazer um desenho mais amplo aqui. Ó. Essa região toda aqui tinha muito jesuíta espanhol. Opa, não sei por que passou. Aqui também, ó, que era a terra espanhola, tinha muito jesuíta espanhol. E aqui também tinha muito jesuíta espanhol. Então, a gente tinha jesuítas catequizando os índios. Aí eu volto para a aula normal, tá bom? O que está acontecendo nessas questões das bandeiras? Os bandeirantes, eles vão atacar os lugares onde os jesuítas estão catequizando o índio. Só que eles vão evitar de atacar jesuíta português. Porque o jesuíta português dá treta com a igreja portuguesa. Eles vão atacar jesuíta espanhol, porque aí a questão da Espanha não estão tão preocupados. E por que atacar índio catequizado por jesuíta? Porque o índio catequizado pelo jesuíta, ele já estava com uma mentalidade, um comportamento, um estilo de vida parecido com o estilo de vida português. Então ele já tinha se acostumado ao trabalho agrícola, à produção artesanal, a um tipo de trabalho disciplinado que nem os negros que vinham escravizados para cá também já estavam acostumados. Então esse índio era mais produtivo, ele se revoltava menos, porque ele já estava mais adaptado, não à escravidão, mas já estava adaptado, porque ninguém se adapta à escravidão, pelo amor de Deus, mas ele estava mais adaptado a ser explorado pelos europeus, a ser explorado pelos portugueses, a ser explorado pelos colonos brasileiros. Então esse era o índio que valia mais para vender como escravo, porque era um índio mais produtivo. Eles chamavam de índio mais dócil, entendeu? Então olha só para onde vão as bandeiras. Ué, cadê o mapa das bandeiras? Deixa eu pausar a aula aqui, eu vou incluir o mapa das bandeiras que eu esqueci de incluir. Desculpa, gente. Esse é o mapa das bandeiras que eu queria usar com vocês. Dá uma olhada. Nós temos aí 3 tipos de atividades dos bandeirantes, 3 tipos de bandeiras que estão representadas aí. Eu vou falar só das que estão em azul agora, tá bom? Eu vou falar apenas das que estão em cor azul, que são essas que estão saindo aqui de São Paulo, e quase todas as bandeiras saem de São Paulo, como você pode perceber. Saem de São Paulo e vêm para o sul, ou para a divisa mais ou menos entre Paraná e Paraguai, ou para essa região divisa entre Mato Grosso do Sul e Paraguai. Nessas regiões, a gente tinha missões jesuíticas espanholas. Você está vendo nesse lugar que eu estou tentando circular aqui, tem uma cruzinha? É porque tem jesuíta espanhol. Então os bandeirantes vão atacar essas regiões, fazer guerra contra os índios e os jesuítas espanhóis, aprisionar os índios e levar os índios para vender de escravo. O problema é que nessas bandeiras de caça ao índio, elas não eram tão lucrativas assim. Mas elas vão se tornar lucrativas por quê? Porque vai ter uma fase que vai de 1630 até 1654, em que os holandeses vão dominar as terras portuguesas lá na África. Então os holandeses é que vão comandar o tráfico negreiro. Eu já falei disso, lembra? Durante o período em que os holandeses dominaram o tráfico negreiro, o que vai acontecer? Vai faltar escravo para as regiões do Brasil que os holandeses não dominavam. E aí, faltando escravo, o que esses senhores de engenho da Bahia, de algumas regiões do Ceará, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e até aqui de São Paulo vão fazer? Que tipo de escravo eles vão ter que usar? Já que eles não têm acesso ao escravo negro, vão ter que usar escravo índio. E aí não tem jeito, há um boom das bandeiras de caça ao índio, porque vender índio escravizado se torna altamente lucrativo nesse período das bandeiras de caça ao índio. Só que claro, né, gente, olha só o que o esquema diz. Em 1648, os holandeses são expulsos lá da África. E depois, em 1654, eles são expulsos aqui do Brasil também. Com a expulsão dos holandeses da África e do Brasil, normaliza-se o tráfico negreiro. E aí as bandeiras de caça ao índio
perderam importância, porque a escravidão negra daqui para frente vai ser praticamente dominante, sozinha. E aí o que acontece? Muitos desses bandeirantes não vão mais conseguir ter lucro caçando índio. E vão tentar fazer outra coisa da vida. Principalmente por quê? Porque esse é um momento da história do Brasil em que o açúcar entrou em crise. Então Portugal vai estar desesperado para que tenham mais bandeiras procurando riqueza no interior, novos tipos de exploração econômica do Brasil. Entendeu? Tanto é que alguns bandeirantes vão ser financiados pelo governo português. Aí não chama bandeira, chama entrada. Bandeira chama quando o governo bandeira chama quando é expedição particular, que o próprio bandeirante com seu dinheiro organiza a expedição para tentar ficar rico, como um negócio pessoal, privado. E entrada é o nome das expedições organizadas pela coroa portuguesa, contratando bandeirantes para fazer essas expedições, no desespero que Portugal estava de, por causa da crise do açúcar, procurar outras fontes de riqueza. E aí começa uma nova onda de bandeiras, dá uma olhada aqui, que é essa onda que está em marrom aqui no nosso mapa. Essa onda que está em marrom aqui no nosso mapa, ó, que saem de São Paulo também e vão para o interior de Minas Gerais, até divisa com a Bahia, que vão para o interior de onde hoje é Goiás e conseguem chegar até a Belém do Pará, que vão para o interior do que hoje é o Mato Grosso e vão fundar a cidade de Cuiabá. Sabe para que estavam destinadas essas bandeiras? Essas são chamadas de bandeiras de busca do ouro, porque eram bandeiras buscando metais preciosos e pedras preciosas. E aqui em Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, eles vão encontrar ouro pra caramba e principalmente em Minas Gerais e na Bahia, diamante pra caramba. Então, e além de encontrar esmeraldas e rubis em outros lugares. Então, quer dizer, isso vai ser parte da salvação de Portugal. As bandeiras de busca do ouro a partir de 1660 aproximadamente, que são as bandeiras que vão procurar ouro e pedras preciosas. E vai ter ainda um terceiro tipo de bandeira, que não é bem bandeira, esse é chamado de sertanismo de contrato, que são esses que estão marcados com as setas vermelhas aqui. Esse tipo de expedição para o interior não vai procurar riqueza, vai fazer guerra. Guerra contra quem? Guerra contra índio revoltado com a presença colonizadora portuguesa, ou guerra contra quilombos. Por exemplo, tá vendo aqui, ó, o maior e mais famoso quilombo da história do Brasil foi o quilombo de Palmares, que ocupou um espaço no interior do Nordeste, da Bahia, equivalente ao que hoje seria maior do que a Suíça. Mas o quilombo dos Palmares é destruído pelas tropas portuguesas com colaboração dos bandeirantes, porque quem tinha experiência de andar no meio do mato e fazer guerra, no começo era para escravizar índio, agora é para destruir quilombo, os bandeirantes. Então esse é o sertanismo de contrato, um outro tipo de atividade econômica bandeirante representado pelas setas vermelhas aqui. Tá bom, gente? Então esses são os três tipos de bandeirantismo. O resultado disso qual que é? O resultado disso é que com as bandeiras de busca do ouro, descobrindo o ouro no interior de Minas Gerais e além do Tratado de Tordesilhas, né, nas regiões do Mato Grosso e de Goiás, a colonização interioriza e também o território do Brasil se expande para além do Tratado de Tordesilhas. Tá bom? É isso aí. Agora, um outro tipo de expansão para o interior, que é o seguinte: uma parte daqueles bandeirantes que não estavam mais escravizando índios não continuou sendo bandeirante. Não continuou sendo bandeirante. Eles foram tentar arrumar terra para plantar, para viver, para virar agricultor. E aí eles foram para a região sul. Por que foram para a região sul? Porque eles sabiam que lá no região sul tinha muita coisa. Tinha muita terra que podia ser explorada. Por quê? Porque como eles atacaram os jesuítas lá para escravizar índio, a maioria dos jesuítas tinha fugido, e os índios também. Então o que sobrou lá? Quase um vazio de ocupação europeia no sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quase um vazio. Então eles foram para lá para tomar posse das terras. Que são terras, olha só, que estão além do Tratado de Tordesilhas também, ó.
São terras aqui no sul que estão muito além do Tratado de Tordesilhas. Mas que esses ex-bandeirantes, esses paulistas, que a partir de agora eu vou chamar eles de gaúchos, esses gaúchos vão ocupar essas terras para plantar trigo, para plantar alimentos de subsistência e para o comércio de alimentos interno no Brasil e para criar gado. Por que para criar gado? Porque havia lá no sul, onde hoje é o Rio Grande do Sul, existe uma região muito planície de uma vegetação rasteira que chama pampa, o famoso pampa gaúcho, que é uma área muito boa para criar gado. E os jesuítas criavam gado lá usando os próprios índios da região. Os jesuítas espanhóis vendiam esse gado que eles criavam em Buenos Aires e Montevidéu, principalmente carne, couro e objetos derivados de couro, né? De couro e de osso de boi. Mas com a fuga dos jesuítas, esse gado ficou abandonado. Então o que vai acontecer? A partir do século XVII, anos 1600, nós vamos ter, 17 e 18, desculpa, final do século XVII, anos 1600, e começo do século XVIII, anos 1700, nós vamos ter 3 tipos de gente indo lá para o Rio Grande do Sul. Primeiro tipo de gente são jesuítas espanhóis, voltando para a região, já que acabaram as bandeiras de caça ao índio, para voltar a catequizar índio ali. O segundo tipo de gente que vai para a região são os paulistas. Paulistas que vão virar os gaúchos, que vão querer tomar posse das terras e desse gado abandonado pelos jesuítas para virar agricultores ou criadores de gado na região. Isso vai dar origem aos grandes fazendeiros de gado do sul, que são chamados de estâncias, os criadores de gado em grandes fazendas. E também o governo português vai querer ajudar esses paulistas gaúchos a se fixarem lá no sul, criando cidades no litoral. E para que Portugal vai criar cidades no litoral? Para garantir a posse daquela região não ser da Espanha, ser de Portugal. E por que os portugueses querem isso? Porque eles querem isso aqui, ó. Eles querem ficar perto desta região aqui, que é a região da Foz do Rio da Prata, que tem o rio Uruguai, o rio Paraguai e o rio Paraná se juntando todos aqui com outros rios muito grandes que vinham do interior para desaguar em Buenos Aires. Aqui ele passa chamado Rio da Prata. Sabe por quê? Porque ele era o principal caminho de transporte dos espanhóis que vinham aqui do interior da América do Sul. Ó, essa região aqui tinha muita prata. Então, eles desciam a prata da Cordilheira dos Andes, transportavam a prata por esses rios até o rio Paraná e até o Rio da Prata, e essa prata descia por esses rios aqui de embarcação até chegar em Buenos Aires. E daqui a prata era levada da América lá para a Espanha. Ou os produtos espanhóis chegavam para serem vendidos nas colônias espanholas aqui do interior, também entravam por essa região. Era mais fácil descer a Cordilheira dos Andes pelo interior e sair por Buenos Aires usando os rios da Bacia do Prata do que descer a Cordilheira dos Andes pelo Oceano Pacífico e dar a volta no continente de navio. Então, os portugueses sempre quiseram ter uma colônia aqui. E eles conseguiram criar. Nesse lugarzinho que eu estou marcando aqui de vermelho, ó, os portugueses criaram uma colônia chamada Colônia do Sacramento, aproveitando a época da União Ibérica. Lembra que eu expliquei numa videoaula anterior? Então, os portugueses queriam, o governo português queria ajudar os gaúchos a tomarem posse aqui dessa região, porque Portugal foi criando cidades cada vez mais para o sul aqui, ó, cidades cada vez mais para o sul, 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 para ter presença militar e presença governamental portuguesa para tentar não perder a colônia do Sacramento. Então, gaúchos paulistas, agora só gaúchos, né? Se fixando aqui para ser agricultor e criador de animal, e o governo português fundando cidades com a desculpa de ajudar os gaúchos, mas na verdade querendo segurar a colônia do Sacramento que estava sendo atacada pelos argentinos, pelos uruguaios, pelos espanhóis, que queriam expulsar os brasileiros e portugueses daqui. Tudo bem? Esse é o cenário, então, do sul. Do sul. Buscando gado, buscando produção de alimentos, terra para produção de alimentos, terra para criação de gado, e buscando garantir e sustentar
a presença portuguesa e brasileira na colônia do Sacramento, lá na bacia do Rio da Prata. Um outro tipo de interiorização vai ser interiorização por causa do gado no Nordeste, né? Então lá no Nordeste eles criavam gado primeiro dentro dos engenhos, porque o gado era muito importante para puxar as carroças que transportavam cana e transportavam açúcar e para fazer funcionar o engenho de açúcar que moía a cana para fabricar o açúcar. Então, os senhores de engenho criavam gado no engenho. Só que conforme o açúcar se desenvolveu, né, desde o começo da colonização ele foi se desenvolvendo, eles não queriam mais usar terra onde tinha produção de açúcar para também criar gado, porque era desperdício de terra boa. Então o que eles fizeram? Os nordestinos começaram a produzir gado cada vez mais para o interior. Para fornecer boi para os engenhos, sim, mas não usar as terras do litoral, que eram terras boas para a agricultura de cana. Então, usar a terra mais seca do interior, do semiárido, para criar boi, para depois vender os bois para as fazendas. Então é isso que vai acontecendo. Também eles vão criar boi lá no interior do Nordeste, conforme vai desenvolvendo mineração lá em Goiás, Mato Grosso e nas Minas Gerais, que é um tema para nossa próxima aula de História do Brasil. Eles também vão criar gado para vender para cidades mineradoras, tanto para carne, né, gado de corte para carne, para leite, para couro, para fazer utensílios, objetos e ferramentas de mineração, essa fita toda. Então, quer dizer, enquanto teve açúcar em alta, teve expansão de gado no interior do Nordeste. Quando o açúcar entrou em crise no século XVII, a criação de gado também entrou em crise no Nordeste. Só que aí vem o desenvolvimento da mineração no século XVIII. Aí eles voltam a criar gado lucrativo no Nordeste, no sertão do Nordeste, para fornecer para a área mineradora. Só que aí no século XIX a mineração também entra em crise, e aí o gado entra em crise e o sertão passa a ser aquela economia pobre de subsistência que a gente conhece até hoje, muito piorado por causa da questão da seca. Tá bom? Então olha esse mapa. Esse mapa, essas marcas em marrom, são os lugares onde vão ter expansão de território por causa da criação de gado. Então aqui a gente tem mais ou menos o Tratado de Tordesilhas. E aí, nessas terras que fazem parte do Brasil, pelo Tratado de Tordesilhas, e também vão ocupar terras espanholas, né, no sul e no Mato Grosso, terras espanholas. Você está percebendo ou não? Expansão de gado no sul, tomando terra espanhola. Expansão de gado no Nordeste e no Norte e no Centro-Oeste, terra espanhola. Expansão de jesuítas na Amazônia, terra espanhola. Expansão do ouro no Mato Grosso, em Goiás, terra espanhola. Mano, a Espanha não vai reagir? Então, velho, por um tempo grande a Espanha não reage, por quê? Porque a Espanha está aqui, você está vendo que está até representada a Cordilheira dos Andes aqui? A Espanha está explorando a Cordilheira dos Andes, cara. A Espanha está cagando e andando o que está acontecendo no interior. Quando a Espanha percebe que Portugal está tomando essas terras e está tendo lucro em alguns lugares, aí a Espanha vai começar a encrespar. Vai começar a criar problema. Mas aí o que eles vão fazer? Eles vão negociar novos acordos de divisão do território. Vão cancelar o Tratado de Tordesilhas e vão negociar novos acordos. Mas isso é a conclusão da aula. Então segura essa informação. Beleza o gado no Nordeste? Beleza o gado no Nordeste. Lá no extremo norte vai ter ainda mais um tipo de ocupação portuguesa. Por quê? Essa é chamada de expansão oficial. Oficial porque é feita pelo governo português principalmente. Porque lá no norte, floresta amazônica, ninguém tem muito interesse. Então aqui no norte, ó, a expansão vai ser ou os jesuítas, para catequizar os índios, eu já falei disso, ou gente estimulada pelo governo português para plantar fumo, como nesta região, ou para plantar algodão, como nestas regiões aqui, ó. Fumo e algodão. Fumo e algodão, fumo e algodão. Que aí é a interiorização da colonização. Só que como essa região era pobre, a terra era difícil, terra pobre e tal, não vai ser muito próspero, não vai ser muito rico. Então o que vai acontecer? Portugal, o governo de Portugal é que vai ter que estimular e apoiar essa colonização. No norte, seja para estimular as drogas do sertão, seja para estimular fumo e algodão, porque senão essa região ia ficar quase sem colonização.
E se ela ficasse quase sem colonização, ela poderia ser atacada, invadida e dominada por outros povos. Ah, professor, mas tem uma região que não é muito rica? Foda-se, né? Então, mano, foda-se nada. Primeiro, porque não era rica em agricultura, mas eles podiam descobrir metais preciosos e outras coisas. Portugal não sabia, ninguém sabia. Segundo, essa região era muito visada pelos, principalmente franceses, porque os franceses já tentaram invadir aqui, já invadiram aqui e ficaram 5 anos aqui. Porque eles achavam que invadindo aqui, ó, eles conseguiriam ter uma base para invadir a zona mais rica do Nordeste, onde planta cana e faz açúcar. Então Portugal tinha que colonizar ali para dar uma defesa para esse território. Por isso, Portugal vai fazer o quê? Expansão oficial. Vai estimular o surgimento daquela Estado do Maranhão, lembra? Que eu falei na aula sobre administração. Estado do Maranhão, vai estimular as drogas do sertão, vai até criar uma empresa na região, chamada Companhia de Comércio do Maranhão e Grão-Pará, que é para tentar estimular a produção de açúcar para vender para a Inglaterra, por causa da Revolução Industrial, que estava produzindo muito tecido lá na Inglaterra. Então, para tentar vender para a Inglaterra e para os Estados Unidos algodão para a indústria de tecido. Então, o governo português vai tentar estimular a colonização lá. Os portugueses vão proibir a escravização de índio no Brasil a partir do século XVIII, mas vão permitir a escravização de índio lá no Maranhão e no Norte. Por quê? Que era para ter mão de obra barata para esses caras, mesmo arrumando treta com a igreja. É que aí, para não arrumar treta com a igreja, os portugueses inventaram que eles só atacavam os índios que estavam fazendo guerra contra a colonização portuguesa. Eles chamavam de guerra justa. Guerra contra os índios malvadinhos, aí eles escravizavam os índios. Claro que era tudo mentira, eles que atacavam os índios, para ter mão de obra barata, para tentar estimular a ocupação no norte. E é isso, gente. Com isso, então, nós temos esse mapa. O que mostra esse mapa? Esse mapa mostra todas as atividades econômicas que vão se desenvolver no Brasil durante o século XVIII, tá vendo? Então você percebe que a ocupação econômica já está dando o formato de mapa do Brasil que a gente conhece hoje, ó. Pode crer? Onde está aqui no litoral açúcar e pau-brasil, a gente vai ter gado nas zonas marrons, a gente vai ter ouro nas zonas em amarelo. É que aqui essa zona de Minas Gerais o amarelo foi coberto pelo marrom, mas Minas Gerais também vai ter ouro aqui nesta região, ó. Opa, errei a caneta. Esta região aqui de Minas Gerais vai ser muito rica na produção de ouro, muito, muito rica mesmo. Vai ser uma das regiões mais ricas em produção de ouro na história da humanidade. Então vai ter também um pouco de ouro na Bahia, Mato Grosso e Goiás. Nós vamos ter drogas do sertão nessa região verdona, grandona aqui. Nós vamos ter, onde está marcado com esse pezinho de fumo, nós vamos ter fumo, tá vendo? Fumo. No sul aqui também tem uma área de fumo. Algodão, nessa plantinha branca aqui. Algodão. Nós vamos ter um pouquinho de cacau no interior da Bahia, que não está aparecendo aqui, mas vai ter cacau também nesta região. Um pouquinho de cacau. E é isso. Essa é, então, a ocupação portuguesa no Brasil a partir das suas atividades econômicas, fruto e desenvolvimento da expansão e da interiorização da colonização portuguesa na América, tá bom? Última coisa para a gente acabar são os tratados de fronteiras, né? Portugal e Espanha vão ter que negociar alguma coisa, porque o Tratado de Tordesilhas já não é mais respeitado nem de perto. Então eles vão negociar o seguinte, ó. A linhona verde aqui é o Tratado de Tordesilhas, só para você ter uma noção. Isso que está aqui, ó, marcado com essa linha preta, é o Brasil atual. Tá vendo? Aí, a partir de 1740 mais ou menos, Portugal e Espanha vão começar a negociar um novo tratado. Portugal queria que fosse usado um princípio chamado uti possidetis, que significa princípio da posse útil, ou seja, que o território deveria pertencer a quem já colonizou aquele território. Então, com isso, Portugal queria o quê? Garantir o domínio de todas essas regiões aqui que Portugal já estava colonizando, já estava dando posse útil, uti possidetis, posse útil, uso econômico. Entendeu? Como a Espanha estava concentrada na Cordilheira dos Andes e na região do Rio da Prata, a esperança de Portugal era que os espanhóis não fossem
criar problema com isso, porque os portugueses já estavam ali mesmo. Mas beleza, os espanhóis não queriam aceitar. Acabaram aceitando com uma condição. Qual foi a condição? Você lembra do que ficava aqui? Colônia do Sacramento, né? A condição foi: a Espanha aceita o Utiposidetes em troca de Portugal abandonar a colônia do Sacramento e não se intrometer mais no comércio do Rio da Prata. Portugal aceitou. Então, a Espanha vai ajudar Portugal a expulsar os jesuítas espanhóis dessa região. Isso vai gerar até uma guerra aqui no sul, porque os jesuítas não queriam ir embora, os jesuítas espanhóis não queriam sair daqui, os índios não queriam que os jesuítas fossem embora, não queriam virar colônia do Brasil. Então, espanhóis, olha que louco, governo espanhol, governo português e gaúchos se uniram para expulsar os jesuítas espanhóis e os índios dali. Isso foi uma guerra de 20 anos chamada Guerra Guaranítica. Os índios e jesuítas espanhóis chegaram a criar um exército de quase 30 mil guerreiros para tentar não ser expulso. Acabaram sendo. E aí os portugueses, em troca, foram embora da colônia do Sacramento e a Espanha voltou a dominar o comércio dessa região. E aí, o tratado que eles assinaram chama Tratado de Madrid. Olha aqui, Tratado de Madrid, 1750. O Tratado de Madrid está marcado no mapa com essa linha meio vermelha, meio preto, meio tracejado de preto, ó. Então ela vem aqui, vamos ver se você consegue me acompanhar, ó. Aqui e vem vindo, ó, Tratado de Madrid, Tratado de Madrid, Tratado de Madrid, Tratado de Madrid, Madrid. Ó, essa parte do Brasil, da Amazônia aqui, não vai entrar nessa época para o Brasil. Tratado de Madrid. Nem o Acre, um pedaço do Amazonas aqui. Tratado de Madrid, Tratado de Madrid, Tratado de Madrid, blá, 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 blá. Essa região aqui vai ser perdida mais tarde. Tá vendo? Depois reconquistada. Tratado de Madrid, 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 até aqui, velho, onde hoje é Uruguai. Pega um pedacinho do litoral do Uruguai também. Beleza? Esse era o Brasil do Tratado de Madrid. Você percebe que já é a base do que é o Brasil de hoje em dia, né? Só que depois de algum tempo, depois de 27 anos para ser mais preciso, os espanhóis vão achar que tiveram muito prejuízo com o Tratado de Madrid. Então o que eles vão fazer? Os espanhóis, com o apoio dos seus colonizadores na Argentina e no Uruguai, deixa eu falar o que eu quero fazer aqui. Apagar todas as anotações, eu quero. Os espanhóis vão se fortalecer, vão se reorganizar, vão ter a ajuda dos uruguaios e dos argentinos para começar a tentar invadir de novo as terras do sul. E aí vão fazer guerra aqui, até que Portugal e Espanha, para acabar com essas guerras que estavam acontecendo na fronteira do sul, vão fazer um novo acordo. E esse novo acordo, ó, o Brasil vai perder todas essas terrinhas aqui, ó, do Tratado de Madrid, que é o Uruguai, e um pedação do Rio Grande do Sul, ó. Esse pedação em laranja aqui faz parte do Rio Grande do Sul atual e os portugueses perderam essa região toda aqui, beleza. Mais tarde eles vão negociar de novo e tal, e vão recuperar, beleza. Mas aí o que acaba acontecendo nessas negociações? Em 1802, Portugal e Espanha chegam a um tratado definitivo que é chamado de Convênio de El Pardo. E também o Tratado de Tapajós, que vão restaurar mais ou menos a divisão do Tratado de Madrid. Então o Brasil já passa a ter mais ou menos a cara que tem. Só vai conquistar... Só vão conquistar essas áreas do Amazonas e do Acre, desculpa pela minha cachorra, conquistar essa área aqui em 1907, o Brasil vai negociar com a Bolívia, se eu não me engano, não, com o Peru. Essa área aqui com a Guiana, né? Essa área aqui com Guiana também, essa área aqui com o Paraguai, mais tarde, depois da Guerra do Paraguai, e vai ter outras regiõezinhas aqui, beleza. Então, falta muito pouco para o Brasil ter a característica territorial que tem hoje depois do Tratado de Madrid. E é isso, gente. Muito obrigado pela paciência de vocês. Eu espero que vocês consigam acompanhar bem um assunto denso, um assunto difícil, que a gente dividiu em 4 vídeos, para fazer a melhor explicação possível. Já que a gente está fazendo virtualmente, a gente tem um cuidado maior de dar uma aula mais completa e conseguir dar conta de todos os assuntos sem tanta pressa. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção. A gente se encontra
na nossa próxima aula. Um abraço.